Fala aí, rapaziada do nosso canal do São Paulo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo as notícias do Tricolor de hoje. São Paulo que está em preparação aí para a estreia na Taça Libertadores da América. Nesta quinta-feira, o Tricolor estreia contra o Tajeres, fora de casa, né? Lá na Argentina, sempre muito difícil. São Paulo com alguns desfalques, né? Muitos jogadores aí que não vão poder estrear. Uns lesionados, outros em transição. E o James Rodrigues pode ser titular, pessoal. Tem tudo aí pro James Rodrigues ser titular na estreia da Libertadores. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Da equipe que vai, dentro dessa temporada, também encarando essa possibilidade de estreia, a volta do São Paulo à Copa Libertadores, Arboleda, que tem uma boa notícia para o torcedor são paulino, contrato renovado até 2027. É uma referência, o Arboleda é um símbolo, o Arboleda que chegou em 2017, agora tem um contrato até 2027, pela qualidade técnica, dedicação, um jogador que já nos deu muita alegria, certamente vai trazer muito mais conquistas. Para mim foi muito importante quando chegou a proposta do time como São Paulo, falei, São Paulo, você é doido? Todo mundo fala de São Paulo, todo mundo, pô, São Paulo é muito grande. Que falei, primeira coisa que eu falei, pô, e eu tô chamando a atenção do time como São Paulo. Não pensei nenhuma nem duas vezes. Falei pro presidente lá do Equador, do time do Católico, falei, eu quero ir, e graças a Deus teve essa oportunidade de chegar num clube como São Paulo. Pois nada, torcedor São Paulino aí, eu primeiro queria passar aqui para agradecer a todos vocês por todos esses anos que eu tenho aqui no São Paulo, por todas as coisas boas que passaram para mim. Também as ruins, porque eu também entendo muito vocês, mas só queria agradecer vocês e falar que vai ter o Arbo por mais uns anos aí, se Deus quiser, 10 anos vamos completar juntos e pode ter certeza que sempre vou dar vida dentro do campo, vou sempre ser esse jogador que vocês gostam, vocês adoram muito e que sempre vai dar vida. Sempre vai ser responsável e sempre vai dar vida pelo São Paulo, pelo clube, porque primeiro é São Paulo e depois nós jogadores. Então, pode ter certeza que vai ter o Arbo sempre aí. Tamo junto. Caraca, dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Melhor zagueiro aí do Brasil, na minha opinião. Grande pessoa, grande jogador. E tê-lo por mais tempo aí vai ser muito bom para nós dentro de campo e também para o ambiente, né? O Arboleda é um cara sensacional, só quem convive com ele sabe o quanto tem um coração bom e o quanto é bom tê-lo aqui conosco. Obrigado. Parabéns, mano. Pô, eu que agradeço por proteger a gente agora, me proteger agora. Imagina, o cara não vem moral. Alexandre Pretzel, Arboleda, então, fica no São Paulo até 2027. Tá me chamando a atenção, né? Matéria do Flamengo, Flá TV. Matéria do Palmeiras, os caras não abriram o CT para que a imprensa pudesse entrevistar o Rômulo. Não abriram. São Paulo TV, tudo lindo e maravilhoso. Um mundo encantado do futebol. Ninguém faz pergunta nenhuma, tá todo mundo feliz, contente, né? Tá tudo certo. Segue a vida. Mas você, torcedor, depois em derrota, você fica... Quando ganha, você diz, não tem que fechar mesmo. Quando perde, aí você quer que a imprensa tenha acesso, para que mostre a realidade realmente do que costuma acontecer. O Arboleda é um bom zagueiro, a renovação não foi fácil, houve um certo desgaste entre as partes. Então essa é a agenda positiva do final, que está tudo assinado e tudo certinho. Mas o Arboleda, assim, pelo que dizem dele, eu acho que ele entrega pouco para o São Paulo. O Arboleda tem 3 títulos, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa do Brasil, em 10 anos. Não, em 10 não, em 7 anos. Sim, 7 anos. 7 anos. Pegou uma época difícil do São Paulo, uma época de fila, né, com poucos títulos, com más gestões, e agora ele virou um certo ídolo da torcida são paulina. Para mim é um bom zagueiro. Abaixo da idolatria que existe, na minha opinião, respeitando
todos os torcedores do São Paulo. E o Pretz, ele toca num ponto que é fundamental de análise, até também sobre a maneira como a imprensa esportiva consegue acesso às informações, que hoje ela está muito mais difícil, né? Eu lembro, Pretz, quando eu estudava jornalismo, são uns 13, 14 anos, que tem um termo americano, até mais trazendo para o português, a tal da agenda positiva. Esses canais, com todo respeito a quem trabalha nos canais dos clubes, tá? Mas os canais dos clubes, eles vão trazer o conceito de agenda positiva. E o fato deles não permitirem que não só o Band Esportes, a Band, mas outros canais, ESPN, Sport TV, Record, Rádio Bandeirantes, Rádio Transamérica, Jovem Pan, possam levar seus profissionais de maneira direta, como era antigamente, e que a gente possa ter um embate onde o torcedor possa ficar mais bem informado e entender que não existe só agenda positiva, é muito importante até para que o torcedor tenha uma ideia mais ampla do todo. E quando a gente tem somente os clubes divulgando informações, impedindo, dentro desses trabalhos técnicos, que tenha uma periodicidade que os jornalistas possam acompanhar, não só prejudica a própria comunicação do clube, porque todo mundo sabe que a agenda positiva chega uma hora que ela também estafa, mas também até um trabalho mais livre, mais aberto da imprensa. Óbvio que o primeiro recorte dessa proibição era a pandemia, enfim, por cuidados sanitários, cuidados de saúde, só que assim... Virou um grande oportunismo. Tempo. Virou um grande oportunismo. Exatamente. Aproveitaram a pandemia para justificar o fechamento. Aqui é diferente da Europa, pessoal. Mas na Europa é assim, a Europa que vive a sua vida. A Europa tem donos de clubes. É um pouco bem diferente. Não tem, sabe, a emoção e até a empatia, a relação que existe aqui. Muito diferente, muito diferente. Aí tudo se copia a Europa. Na Europa não tem só coisa boa na Europa. Tem muita coisa muito ruim. Eu me lembro ano passado, o Corinthians tomou 5 do Bahia, a notícia seguinte do Corinthians foi que o número de sócios poderia aumentar. Eu dei risada da agenda positiva disso aí, certo? E a torcida fica indignada também com isso. Mas a torcida também só fica indignada quando perde. Porque quando está ganhando e tudo, aí está tudo bem. A imprensa não tem que entrar mesmo, não tem que fazer pergunta mesmo. Mas quando perde, a quem que eles recorrem? Pô, por que você não pergunta isso? Não pergunto porque não tem acesso, porque senão perguntaria. Exato. É também a conivência que o torcedor tem, e isso o torcedor de todos os clubes. Se você, torcedor, passar a exigir, cobrar do seu clube, que a imprensa possa ter livre acesso, é o que o Pretzel destacou. Não é só na hora positiva, ganhamos jogos, ganhamos títulos, fala presidente, fala diretor, agenda positiva. Não, aumentamos o número de sócios, ingressos mais baratos para que o torcedor possa acompanhar. Enfim, toda uma agenda positiva. Jogador que renova o contrato, está todo mundo sorridente. E a gente não passa a enxergar as entrelinhas, clube que está devendo dinheiro e não paga, dívidas que são, às vezes, incontornáveis ou impagáveis que os clubes estão adquirindo. Esse tipo de pergunta mais ácida, que é óbvio que vai mexer com o dia a dia do seu time, mas vai trazer um pouco também de entendimento de que nem tudo são flores. Esse é que é o grande problema. O excesso de flores também pode causar um problema no jardim, viu, Prédio? O Arboleda é a boa notícia com o apoio do Lucas, que é um baita de um cara, e um cara que entende bastante o trabalho da imprensa. Mas e o Carpini? E os treinamentos? E o trabalho? E a estreia do São Paulo na Libertadores? Por que você não fala sobre isso, Júlio Casares, quando você dá entrevista para São Paulo TV? É um ponto interessante e também abrindo espaço, né, para que, não só, repito, não é só em causa própria, tá? Não só estou falando em nome do Band Esportes, mas falo em nome de vários canais, vários meios de imprensa. Seria muito interessante a gente voltar a ter esses espaços abertos, que o Pretzel lembrou, o Pretzel ele fez um ponto que é muito interessante. A mania da gente europeitizar tudo do futebol brasileiro, cara. Nem tudo na Europa é legal, ou lá funciona, aqui não. Final única, por exemplo, é uma assombração, é um escárnio com a história do futebol sul-americano. Então tem coisas de modelos europeus que sim, devem ser seguidos, ideias táticas, evoluções de aspecto futebolístico, ideias até administrativas que são bem interessantes, mas são outras que não cabem à nossa raiz de futebol sul-americano, nossa raiz histórica, nossa raiz de décadas, porque infelizmente também tem muita gente que quer achar que o futebol só existiu de 10, 12 anos para cá. Não, tem muito nesse caminho. E outra coisa, os times jogam cada vez menos, em qualidade, não em quantidade, certo? E tudo fechado, tudo blindado, os caras não dão uma entrevista. Os caras não jogam nada, muitas vezes, e o que a diretoria faz? Não pode dar entrevista, certo? Quando
o contraditório e até a possibilidade deles colocarem para fora o que eles pensam na realidade, seria muito interessante. Peguem os títulos das grandes equipes. Não eram fechados assim, certo? Jogavam muito. Não tinha tanta imprensa como tem hoje, eu até concordo, certo? Não precisa também abrir tudo, mas do jeito que está, com essa blindagem, os caras sentam no contrato, não jogam nada. Dirigentes têm medo de confrontar o jogador, ou de conversar com o jogador, ou de colocar o jogador para dar uma entrevista. Tudo preocupado com pergunta e com rede social. Os clubes ficam, dirigentes passam. Aliás, o Carlos Belmonte, que é diretor de futebol do São Paulo, é jornalista, mas odeia jornalista. Acontece. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí as notícias do São Paulo de hoje. São Paulo que está em preparação para a partida de amanhã contra o Tajeres. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo.